Boa tarde, queridos amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos conversar sobre a agonia de Jesus no Horto das Oliveiras, tomando por base o Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 32 a 42. Certamente já existiram em nossa vida aqueles momentos em que achamos que as dificuldades iriam nos vencer, que eram pesadas demais, ou até mesmo que não as merecíamos. No momento presente, inclusive, estamos passando por uma situação muito difícil, envolvidos no isolamento social, com uma epidemia à porta de todos, vendo tantos que já morreram em outros países em condições de total solidão, morrendo aos milhares. Hoje, o Senhor quer nos mostrar como enfrentar e superar tudo isso, produzindo a nossa verdadeira felicidade em colaboração com Ele. Pois bem, os relatos evangélicos mostram-nos que neste momento Jesus vem da última ceia com os apóstolos. Nela, ao tomar o terceiro cálice, o cálice que os judeus chamavam cálice da bênção, quando na Páscoa rememoravam o Êxodo, a libertação da escravidão do Egito, Jesus instituiu a Eucaristia. São Paulo, judeu e conhecedor da liturgia judaica, mostra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, que foi este o cálice da Eucaristia, o terceiro cálice. Depois deste, haveria o canto do grande Alel, os salmos de louvor do 113 ao 118. E então viria o quarto cálice, o da consumação. Mas antes deste último, o rito pascal judaico foi interrompido. Jesus saiu e, como costumava fazer, foi para o Monte das Oliveiras, é o que nos diz Lucas 22, 39. Para o outro lado da torrente do Cedron, e chegou com os apóstolos a um lugar chamado Getsêmani. É aqui, justamente no Getsêmani, que o quarto cálice começa a ser bebido. Abá, Pai, tudo é possível para ti. Afasta de mim este cálice, mas seja feito não o que eu quero, porém o que tu queres. Este cálice que Jesus pede seja afastado é o quarto cálice, o da consumação. O Getsêmani era uma espécie de jardim de oliveiras. Neste jardim haverá obediência ao Pai, ao contrário daquele outro jardim, o do Éden, em que nascera a desobediência. Getsêmani quer dizer lagar. Havia ali uma prensa para extrair azeite, daí o significado do nome. Ficava fora das muralhas de Jerusalém, a leste da cidade, no caminho para Betânia. Em um lagar pisam-se as uvas, ou as olivas. Aí começou a ser pisado Jesus, suando seu preciosíssimo sangue. No Getsêmani, Jesus levou os 3 discípulos mais próximos dele e lhes pediu que ficassem ali, a um tiro de pedra, e vigiassem em tal momento de angústia, de ameaça, no qual chegará o traidor. Esta exortação de Cristo vale para a humanidade de todos os tempos, porque a sonolência dos discípulos é a insensibilidade da alma frente ao poder do mal, uma insensibilidade ou indiferença diante da presença de Deus, que vai tornando insensível a pessoa também diante do mal. Podemos tomar como exemplo para entender bem isso as pessoas que foram infectadas pelo coronavírus, mas ainda não o sabem. Elas estão doentes ou estão transmitindo a doença e nem se dão conta. Parte da humanidade está indiferente a Deus e insensível ao mal e ao pecado, mas não se dá conta. Jesus busca os apóstolos 3 vezes e sempre os encontra dormitando, nesta sonolência. Ele pede ao Pai que afaste dele este quarto cálice, mas que não seja feita a sua vontade humana e sim a de Deus. Jesus sente inteiramente o abismo da morte. Ele, que é o autor da vida,
sente o terror do que vai acontecer, essa ameaça do sofrimento. Pois ele sabia tudo o que ia acontecer, como João relata no capítulo 18, versículo 4. Ele está carregando o peso de todos os pecados da humanidade, os que já foram praticados e os que o serão. E este sofrimento moral é terrível. Todavia, ele transforma essa sua vontade natural na vontade de Deus. Em um fiat, a vontade de Deus. É o terceiro grande fiat da história. Primeiro, o fiat do Criador. Faça-se a luz, faça-se a terra, faça-se o homem. Depois, o sim de Maria. É porque Jesus sabe que aceitar, que entrar na vontade de Deus, não é uma escravidão que violente a vontade e a liberdade do homem. É por isso que ele dá o seu sim. Ele sabe que dar o sim a Deus é entrar na verdade e no amor, entrar no bem. A carta aos Hebreus apresenta essa oração do Senhor no Getsêmani, referindo que as lágrimas de Jesus, os seus clamores, a sua angústia, a sua oração, tudo isso não é simplesmente uma fraqueza da carne. É por tudo isso que ele age como sumo sacerdote, a quem incumbia levar toda a realidade daquele ano que passara, todos os problemas e sofrimentos do povo à presença de Deus. Jesus, como sumo sacerdote, leva consigo o nosso sofrimento, a nossa pobreza, a nossa fragilidade, as nossas dores, o nosso pecado, e os transforma, aderindo à vontade de Deus. É dessa maneira que ele vai abrir as portas do céu. Ele vai rasgar o véu. E o homem vai poder entrar no lugar do Santo dos Santos, que estava fechado desde o pecado original. O sofrimento e a obediência de Jesus nos obtêm tudo isto. E ele sabe que não está só, pois diz em João 16, 32, não estou só porque o Pai está comigo. Nossa carne também é fraca. Aliás, nosso espírito precisa crescer muito. Mas Jesus está conosco. Ele soprou o Espírito sobre nós, como fez com os discípulos. De fato, Pedro disse nos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a promessa é para vós, para os vossos filhos e para todos aqueles que de longe ouvirem a palavra de Deus. Se estamos conscientes de que somos filhos de Deus, de que a nossa vocação cristã exige seguir os passos do Mestre, contemplá-lo em sua oração e agonia no Horto das Oliveiras vai nos conduzir ao diálogo com Deus Pai. Ao orar ali, Jesus nos ensina a orar. É o que diz o Catecismo da Igreja, no número 2607. Ele é o nosso modelo e nos convoca à oração, como fez convocando Pedro, Tiago e João, quando os levou consigo e lhes pediu que vigiassem com ele. Nós também vivemos as nossas agonias, cada um de um tipo, conforme a nossa capacidade de suportar. Mas é preciso que nunca nos afastemos do Senhor quando elas vêm, ou quando a vontade de Deus nos parece dura em contraste com as nossas intenções. Ao contrário, oremos com mais insistência, sem nunca desanimar ou desesperar. Como também diz a carta aos Hebreus, ainda não temos resistido até o sangue. Não sejamos Pedros dorminhocos. Vamos vigiar para nos prepararmos para os nossos momentos de fraqueza, que são tantos. Para não ficar sonolentos e adormecidos. Vamos nos fortalecer na intimidade da oração com o Pai, o nosso Abá, o nosso Paizinho. Nele se encontra o nosso verdadeiro bem, o caminho da vida. Ele está ao nosso lado, sofrendo conosco. Só precisamos dar glória a Ele, abrir o coração, rendermos-nos. Então, como Jesus levantou-se, nós nos ergueremos, depois de ter rezado com humildade e confiança,
reconhecendo que o Senhor é que sabe o que é melhor. Jesus mesmo disse ao Pai: tudo te é possível, reconhecendo assim a onipotência do Pai. Quando vigiamos, clamando na oração, também estamos reconhecendo isso. São João Paulo II foi um homem que disse sim à vontade do Pai inteiramente, por meio de sua devoção a Maria. Muito pequeno ele perdeu a mãe, depois perdeu o pai e o irmão. Mesmo assim não se entregou. Tornou-se forte, atleta, sacerdote. O sacerdote também é um atleta que prepara a si e ao rebanho a treinar para receber um dia a coroa da vida. Num dia em que não esperava, fizeram-no Papa. Na verdade, o Espírito o fez Papa. Percorreu a terra levando a sua firmeza e a sua fé na vontade de Deus. Depois foi definhando por causa do mal de Parkinson. Mas sempre disse sim. Continuou pregando, viajando. Ficou encurvado, a mão tremia, a boca não segurava bem a saliva. Andava num carrinho andador. Podia ter renunciado para ter momentos mais calmos, cuidar da sua saúde. Não o fez. Dissera sim e manteve o seu sim, até aquele dia na Semana Santa, em que chegou à janela, quis falar ao povo e a voz não lhe saiu. Ali Deus mostrou que a tarefa de João Paulo II estava completada. Tudo estava consumado. Ele saíra vitorioso e logo foi chamado à casa do Pai. Ele só conseguiu isto porque aderira firmemente ao projeto do Pai para a sua vida, numa resolução semelhante à de Jesus. Pai, se for possível, passa de mim este cálice, mas não se faça a minha e sim a tua vontade. Jesus era plenamente homem e plenamente Deus, mas esta frase foi a sua natureza humana que pronunciou. O que o Senhor quis nos dizer hoje é que, se o Papa São João Paulo II pôde fazer assim, nós também poderemos. Porque não somos nós que forjamos em nós o santo ou o mártir. É Deus que forja. Todos os apóstolos abandonaram o Senhor, exceto João, mas ele os tornou todos mártires e santos. O critério que guiou cada escolha de Jesus durante toda a sua vida foi a firme vontade de amar o Pai, de ser um com o Pai, de ser-lhe fiel. Foi esta decisão de corresponder ao amor do Pai que impulsionou o Cristo a abraçar em toda circunstância, mesmo na agonia, o projeto do Pai. A nós compete ficar na intimidade de Jesus, deixarmos-nos guiar por Ele, docilmente, correr para a meta que Ele propõe a cada um e que, em última análise, é a vida eterna. Ele tem um plano que é para cada um, à respectiva maneira. Desde que o Espírito Santo desceu sobre nós em nosso batismo, como desceu sobre Maria na concepção de Jesus, somos capazes de realizar esse plano, porque nos tornamos novas criaturas. Somos capazes de dar o nosso sim, o nosso fiat, que é, naquela ordem que referi acima, o quarto fiat, até podermos dizer nós também: tudo está consumado. Jesus nos convida hoje, agora, a todos, a sair do nosso não e a entrar no seu sim de filho, nós que nele somos também filhos. Sim, nós temos uma vontade própria. No entanto, decisiva é a vontade do Pai. Não tenhamos nenhuma espécie de medo. Não tenhamos medo do salto no escuro da vontade de Deus, porque a vontade de Deus é verdade e amor. Você quer se decidir agora pelo sim? Por entregar a sua vida ao Senhor? Se você quer dar o seu sim, diga também você:
Pai, eu te dou o meu sim. Rendo minha vontade à tua. Faço-o agora, livremente. Retém contigo esta minha decisão, mesmo que eu queira mudá-la depois. Eu creio que o teu Espírito Santo me acompanha e me fortalece, e não me deixará naufragar nos meus medos, nos meus mares, mas nos momentos cruciais me inspirará, porque tu e ele estão sempre na minha barca, prontos a acalmar as tempestades quando eu não puder fazê-lo.